Então, situações de problemas em trigonometria. Então, um exemplo também é a questão do SPAES, gente. Uma escada encostada em um muro tem seu pé apoiado no chão a uma distância de 3 metros do muro, conforme indicado na figura abaixo. A gente tem os dados de seno, cosseno e tangente, igual qual é o comprimento dessa escada. Está aqui a escada, a ponta dela está a 3 metros de um muro, o ângulo de nossa referência agora é aqui em cima, na nossa atividade foi nesse lado aqui onde ficava o ângulo, pode ser qualquer um desses, pode ser esse ou esse. Então, nossa referência está aqui e eu quero calcular o comprimento dessa escada. O comprimento é medir essa medida que está inclinado. Isso que eu quero saber. Eu não quero saber a altura do muro e a distância da escada até o muro eu já tenho que é 3. Então, eu tenho que calcular esse valor em diagonal. Mas dá para ver, mesmo inclinado esse desenho, eu tenho um triângulo retângulo pelo ângulo reto que eu tenho aqui. Primeira coisa, esse valor inclinado aqui é o maior tamanho, então ele é a hipotenusa. A medida que está colada no muro, por ele estar próximo a 30 graus, esse cateto vai ser o cateto adjacente. E essa distância que está longe de 30 graus é que é o cateto oposto. Eu vou chamar de x o valor desconhecido, que é o comprimento da escada. E eu tenho que olhar as três fórmulas, seno, cosseno e tangente. E eu fazer um julgamento e escolher uma dessas fórmulas. Eu quero calcular x, eu quero calcular o comprimento. O x agora é a hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar são fórmulas que tenham hipotenusa. O seno tem hipotenusa, cosseno também tem hipotenusa. Tangente não tem hipotenusa, então ela é descartada nesse exemplo, a tangente. Sobrou duas fórmulas, eu vou escolher entre uma delas. Aí, como é que eu vou escolher entre seno e cosseno? Olhando para a figura, essa medida em pé vertical eu não tenho, mas eu tenho essa. Então, essa medida aqui, eu tenho o valor, e ele é um cateto oposto, que aparece aqui. Esse é um exemplo de seno. Cosseno é descartado. E vamos pegar essa fórmula e vou substituir os valores. Seno de 30 graus está no enunciado. É 0,5. Aqui eu fiz uma modificação. Normalmente eu estava pegando os valores que estavam aparecendo na tabela do livro de vocês. Só que 0,5 é a mesma coisa que 1/2. 0,86 é o valor aproximado desse valor com raiz quadrada. E 0,537 é o valor aproximado dessa raiz quadrada dividido por 3. Então, nesse caso, a gente vai usar isso aqui. Aí, qual é a diferença agora? Eu tenho como seno não um número, eu tenho uma fração. Só que assim, eu tenho que substituir seno por alguma coisa. Posso substituir ele por uma fração? Posso. Olha como vai ficar o seno. 1/2. Fica já 1/2 no lado esquerdo. Agora eu tenho que colocar dois valores aqui no lado direito. Cateto oposto. Olho para a figura. Tenho esse valor do cateto oposto. Ele é 3. Então em cima fica 3. Hipotenusa. É quem eu vou descobrir. É a incógnita. Incógnita é x. Percebo que eu não tenho que colocar mais um. Eu já tenho 3 valores. 1, 2 e 3. E eu tenho um x para calcular. Multiplicar em diagonal. Sempre olho primeiro para a letra. A letra x vezes 1. Multiplicando assim. É só x. 2 vai multiplicar em diagonal 3. Em proporção. 2 vezes 3. Está aqui o valor de x. 6 metros. A hipotenusa, nesse caso especial, ela é o dobro do cateto oposto. Exemplo 2. Um cabo foi colocado a uma distância de 51 metros de uma torre de energia elétrica. Se o ângulo que o cabo faz com o chão é de 32 graus, qual é o comprimento do cabo? Utilize seno de 32 graus 0,53, cosseno de 32 graus 0,85, tangente de 32 graus 0,62. Está aqui a nossa figura, é um cabo de ferro, né? Está aqui um poste de energia, um cabo foi fixado aqui no chão e nesse poste, ele forma um ângulo de 32 graus e a distância onde ele foi fixado no chão para o poste é 51 metros. Olha a pergunta, qual é o comprimento do cabo? Eu quero medir daqui até aqui, eu não quero saber nada sobre a altura deste poste. É do cabo que está aqui inclinado, em diagonal. Primeiro passo, botar nomes nesse triângulo retângulo. Hipotenusa, esse valor inclinado. 32 graus é a nossa referência. 51 está colado a 32 graus. Então, ele é o cateto adjacente. Esse pedacinho aqui da altura do poste
é o nosso cateto oposto. Mas eu não quero nada da altura do poste. Aqui eu já tenho a medida de 51 metros. Então, quem é nosso valor a ser descoberto, quem é o nosso x, é esse valor aqui inclinado. Aí vamos novamente olhar as fórmulas, seno, cosseno e tangente, e julgar qual dessas três a gente vai usar. Quem que eu quero descobrir na figura? É sempre um valor, nesse caso a incógnita x. X é uma medida em hipotenusa. Então, seno tem hipotenusa, cosseno tem hipotenusa. Tangente não tem hipotenusa, então não vai servir para essa questão. A gente descarta aqui. Segunda coisa, olhando para a figura, além da hipotenusa que eu tenho que descobrir, o único número medido em distância é o cateto adjacente, que ele mede 51 metros. Cateto adjacente não tem no seno, tem somente no cosseno. Então, o seno também vai ser descartado nesse exemplo. Eu julguei a figura sobre as três formas de trigonometria e eu vou calcular uma questão de cosseno de 32 graus. O que eu começo agora? Se eu já sei qual é a fórmula que eu vou usar, substituir os valores que eu tenho na figura para ter uma regra de 3. Claro que no caso do cosseno eu não vou olhar para a figura, eu vou olhar para o enunciado. Cosseno de 32 graus é 0,85. Então, quando eu substituir, vai ficar o 0,85 em cima e vai ficar alguém embaixo. Depois a gente vai colocar. Depois da igualdade, cateto adjacente. Tenho na figura. Cateto adjacente mede 51 metros. Aqui o valor de cima do numerador dessa fração. Hipotenusa é quem eu quero descobrir. É o valor em diagonal, é o x. Só para fechar nossa regra de 3, vai ficar mais organizado. Embaixo do 0,85 eu coloco 1. Multiplica em diagonal começando pela letra. O x ele não multiplica 1 nem o 51, ele vai multiplicar 0,85. Fica assim. O 51 multiplica 1. 1 vezes 51, 51. Aí por que eu disse que aqui é uma equação? Aqui não terminou essa conta. X vai ser igual a pegar 51 e dividir por 0,85. Então vamos pegar 51 e dividir por 0,85. Até bom de relembrar esse tipo de... Como o divisor é um número decimal, ele tem vírgula, né? E depois tem números. Eu tenho que, primeira coisa, igualar as vírgulas. Então, depois do 51, eu vou colocar 2 zeros para poder apagar a vírgula e o zero. Então, eu transformei aquela divisão que tinha um número com vírgula para dividir agora 5.100 por 85. Eu tenho que dividir um número maior que 85. Se eu começar da esquerda para a direita, o 5 não é maior que 85. Se eu pegar o 51, 51 não é maior que 85. Então, não dá para começar nosso algoritmo de divisão. Então, eu tenho que começar a partir daqui. 510 dividido para 85. Mas aqui o nosso quociente dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Eu boto o 0, vai um 3 para cá. 6 vezes 8 dá 48. Com mais o 3, 51. Subtrair. Só que 510 menos 510 é 0. Aí parece que terminou a divisão. É 6. Não é. O 0 que está aqui, ele tem que ser usado. Então eu abaixo esse 0 e divido. 0 dividido para 85. É uma pergunta meio estranha, mas dá para dividir. 0 dividido para 85 é 0. Agora sim, eu usei todos os números de 5.100 e eu encontrei como quociente minha resposta 60. Como temos, x é igual a 60 metros. Um detalhe sobre provas, se vocês tiverem dúvidas, se tivesse alguma alternativa menor que 51, já seria errado. A hipotenusa tem que ser um número maior que 51. E ela deu 60, que é um número maior que 51. A hipotenusa de um triângulo retângulo sempre é a medida maior. Espero que tenham entendido o que foi passado aqui. Na próxima, qualquer dúvida, à vontade de perguntar. E será até a próxima.